Olá a todos que chegam aqui no canal. Sou grato por mais uma vez falar com você que me ouve. Lembrando que hoje, dando continuidade a esse trabalho que acredito eu desperta curiosidade em muitas pessoas, hoje quero falar de uma nova família estelar. Bom, eu me chamo Carlos Henrique. Sou oficial da reserva do Exército Brasileiro e tive meu primeiro contato no ano de 2007. E como vocês estão carecas de saber, de lá para cá, o meu contato com a Guinachete, com Atilio, com Arnetoliel, com Acá, com Merecunoabe e Zamaniel, eles se tornaram frequentes, a fim de que eu os possa ouvir todos os dias, né? E hoje eu quero narrar uma civilização da qual conheci, que habita em um sistema solar distante, que são os que habitam em Omvi-Leroptec. Eu quero novamente aqui ressaltar a você que me ouve que esses nomes que coloco no título dos vídeos é uma pronúncia de uma forma ágil, da qual possa dar uma interpretação naquilo que eu quero dizer a você, tá bom? Lembrando que para a pronúncia do planeta, para a pronúncia da civilização, se torna, de certa forma, um pouco difícil para que a maioria das pessoas consigam entender uma linguagem que é um pouco estranha, correto? E eu quero confessar a você que essas experiências, essas idas e vindas fora do planeta Terra, para mim, a cada vez, a cada momento, a cada despertar meu pela manhã, a cada cochilo que eu dou na parte da tarde e acordo, e a cada hora que eu me repouso, a cada noite para dormir, eu me torno cada vez mais grato, porque ir ter com eles é algo assim fora do comum, certo? E sou feliz por estar proporcionando à maioria das pessoas esperança, felicidade, onde as mesmas conseguem enxergar aquilo que elas são, admitindo seus erros, admitindo suas culpas e sendo honestas para elas mesmas, a fim de corrigir o seu passado no seu presente, para que a mesma tenha aí um futuro melhor. E com essa civilização que hoje vou narrar, que para muitos vai parecer estranha, porque é uma civilização insectoide com formato de gafanhoto, né? Com eles, eu aprendi que a vida aqui no nosso planeta, ela pode ser regrada por várias portas. Eles me ensinaram muito. Primeiro, quando você chega a um corpo planetário, você é recebido de uma forma que, se você se tornasse amanhã o presidente da República, você não seria tão agraciado com a maneira do qual é expressado por essas famílias estelar que habitam em sistemas distantes, em esferas totalmente evoluídas em todos os sentidos da palavra. E quando você chega ali e você depara com outro mundo, com uma outra tipologia,
e você vê a conexão deles com você e o que eles têm para te ensinar, e você ouve e aprende e entende a história, certo? Daquela civilização, daquela família, e você olha para dentro de você, como faço muitas vezes, e eu começo a me perguntar: por que que a espécie humana, que somos nós, dificultamos o nosso acesso ao que é nosso por direito, certo? Sabemos aí que existe a necessidade da necessidade para se suprir as necessidades, seja ela qual for, e que, de alguma forma, vem querer afastar aquilo que queremos em uma única conexão, que é a conexão de uma consciência plena e pura, dentro do eixo do entendimento pessoal de cada um. É isso que eu quero que vocês entendam. E com essa civilização, eu aprendi muitas coisas. Primeiro, aprendi que a vida é uma pedra de grande valor. E isso você tem que reconhecer a cada amanhecer. Eu aprendi que tudo na vida faz sentido. Eu aprendi que o orgulho, as necessidades, o mal entendimento, ele tem que ser deixado de lado. Porque hoje, você que está me ouvindo, fica se perguntando: poxa, a história, ou para muitos a história escrita com E, deste cidadão aí, desse rapaz, é um pouco cabulosa, porque ele afirma ir fora do planeta. Só que ele traz alguma coisa de lá, que são coisas que está correto na sociedade em um todo, mas são situações que poucos enxergam. Antes de começar a dar os detalhes, né, que as pessoas gostam acerca de planeta, de como é essa família estelar, o que eu vi lá, qual é o formato das naves, em qual dimensão que ela se encontra, eu quero deixar claro aqui aquilo que muitas e muitas pessoas me perguntam. Lembrando que eu não respondo mais nada no meu Facebook, tá? E infelizmente algumas pessoas têm mandado mensagem por lá, mas se eu não respondo uma, não vou responder a outra, né? Então eu sou dessa forma. Porque, novamente, eu vou reafirmar aquilo que eu tenho afirmado com muita veemência. Aqui estou narrando a minha experiência. Tire algum valor dela se você quiser. Se você não quiser, a mim não vai fazer diferença nenhuma e nenhuma pessoa que está ao seu redor vai fazer diferença também. Porque você é um ser individual. Mas a maioria das pessoas, né, me perguntam ainda, tanto via WhatsApp como via Facebook mesmo, me perguntam lá no grupo. Para muitos essa pergunta é desapercebida porque rola mesmo através dos comentários, né? E as pessoas elas ficam me perguntando assim: Henrique, você afirma, né, que Arne Toliel esteve aqui e ensinou tudo que você há um tempo atrás disse que são fragmentos do livro O Segredo que você mesmo, né, nos passou, né, nos orientou a ler. E realmente, lendo aqui agora a pergunta dessa pessoa, né, a afirmação seguida de pergunta, é verdade. Quando Arne Toliel esteve aqui, certo?
e ele esteve aqui outras vezes, porém não para fazer a obra que ele deixou aqui em um tempo de guerra, em um tempo de crise, onde se expandia a consciência da espécie humana, onde a espécie humana estava cansada de ver naves alienígenas chegar à Terra, onde a espécie humana estava cansada de ser escravizada, e é uma história que está oculta, mas que brevemente eu tenho certeza que vai vir à tona, a verdadeira história do planeta Terra. E Arne Toliel, ele teve um papel fundamental, que foi o papel de mostrar à espécie humana aquilo que ela é, aquilo que ela pode se tornar. Partindo do princípio dos bons pensamentos. Correto? Então isso é e continua sendo o ensinamento de todas as civilizações interestelares. Todos que habitam as estrelas, certo? Que são civilizações que estejam acima da terceira densidade ou dimensão e que gozam o privilégio do lado bom, do lado do bem da coisa, tem esse entendimento. Até mesmo as espécies hostis que estão no mais profundo dos paralelos do universo, já julgados, porém aguardando a sentença final, correto? Porque já sabem do seu destino, mas estão recuados, achando que se manter distância vão ser perdoados e não serão. Então existiu, como vocês estão carecas de saber, uma grande guerra, que foi da primeira até a quarta grande guerra, certo? E no final dessa quarta grande guerra, se criou as federações e depois as confederações. Depois expandiu-se, né, a busca de mundos que estavam escravizados por esta família que decaiu da sua moral, que decaiu dos seus princípios que foram ensinados pessoalmente pelo Criador e pela Criadora, e propiciaram, né, o avanço da guerra interplanetária, que dizimou muitos mundos, muitos sistemas solares, e todas as informações, né, que recebi da parte deles, tanto dos que eu menciono frequentemente, como a Gnachet e os demais, como aqueles que ainda não dei ao conhecer do público, mas enfim, quando criou-se, né, essas federações e as confederações, eles começaram a cruzar o espaço de planetas, correto? E começou a ir ao mais fundo do infinito dos universos criados, que eu falarei num próximo vídeo. E dali, eles começaram a resgatar e a libertar mundos. Porém, o princípio da lei universal, dado pelo Criador e pela Criadora, é o gozo do livre-arbítrio. Então, se você aceita alguém dominar a sua vida, mesmo sem você ter o conhecimento, e você adota aquele ser como sendo o seu Deus, como sendo o seu Senhor, existe uma dificuldade, correto, que se chama o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, às vezes, é uma dificuldade para que a sua civilização respectiva ela se aproxime de você. Porque o livre-arbítrio, ele te dá o direito de escolha. Então, esses mundos que foram escravizados por essas civilizações hostis, eles chegaram, imperaram, dominaram, escravizaram essa humanidade de determinado planeta. Então, quando a confederação chegou, certo? Esses cidadãos desses mundos, ao ver a confederação e não ter conhecimento, foram alertados pela família estelar hostil, correto? Que decaiu do princípio da luz,
E eles diziam assim: aqueles ali são os nossos inimigos. Então, essa civilização, correto, não aceitava a intromissão da federação, correto? Então esses mundos ficaram escravizados, como existe milhares dentro do universo. Então, como já estamos caminhando para o número 100 de 100 vídeos aqui pelo YouTube, eu vou começar agora a tratar desses mundos escravizados e tratar também dessas famílias hostis, para vocês verem a barbaridade que elas fazem, porque eu acredito que a mente de muitos de vocês, de vocês, já estão preparadas para aceitar aquilo que realmente é, porque ninguém é criança, correto? Então funciona dessa forma. E Arnetoliel, ele foi convocado pela Confederação para que nesse mundo os arcturianos pudessem fazer a sua parte. Então os arcturianos é totalmente diferente daquilo que se vê na internet. Não tem nada a ver com aqueles serizinhos azuis, de cabeça com crânio arredondado, como se fosse um Zeta. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. É por isso que eu falo que falar do trabalho, ou da canalização, ou da visão em astral de outra pessoa é complicado, porque a pessoa acredita que seja, eu vi de uma outra forma, então não vai bater uma discussão. Então cada um ouve e aprende aquilo que quiser, da maneira que quiser. Aí entra aquilo que eu acabei de falar, o livre-arbítrio. É você escolher a quem vai ouvir e você escolher o que você vai fazer para que você possa aprender por si só, que você não tem que depender de mim nem acreditar em mim. Eu sempre disse isso. Da mesma forma que você não tem que se devocionar a nenhuma outra pessoa, correto? Mas voltando para o princípio, quando os arcturianos que gozam o amor como qualquer outra civilização, inclusive a que eu vou falar nesse vídeo, mencionar, eles, foram convocados para que pudesse estar aqui nesse plano e pudesse reeducar a nossa civilização. Então o que acontece? O rei arcturiano, pai de Arnetoliel, ele ia vir para cá. Só que Arnetoliel, ele não queria que o seu pai descesse da majestade do seu planeta maravilhoso, porque Arcturius, ao contrário do que a NASA diz ser um sol, não tem nada a ver. É um belíssimo planeta rodeado por 12 anéis, semelhante a Saturno, e esses anéis são dispositivos tecnológicos do tamanho de bolinhas de gude, correto? Que uma ameaça, se houver partido daqui, esses anéis se dissipam e torna uma rede de proteção para o planeta, correto? É uma tecnologia que foi construída no final da Quarta Grande Guerra e que hoje serve somente como decoração em torno desse globo planetário que é o planeta Arcturius, ao contrário do que dizem ser Sol, ou uma estrela, seja lá o que quiserem falar. Então, quando você chega em Arcturius e você vê esse planeta extraordinário, esses 12 anéis, quando você desce em Arcturius e você vê toda aquela mega infraestrutura, e você vê os arcturianos verdadeiros, correto? Você vê a feição verdadeira de um, você toca em um, e você sente o emanar da paz, e você sente o emanar do entendimento e da sabedoria, você começa a ficar preocupado com quem você é. E você começa a dizer para si mesmo: por que estou aqui? Porque não sou digno de estar, porque sou sujo. E toda vez que eu saio do planeta e vou para um outro planeta, ainda que pareça absurdo isso, eu me sinto muito sujo, porque
o outro planeta, ele está numa vibração tão grande, numa corrente de energia, de fluxo, de amor e de bondade e de união tão forte, que quando você começa a tremer por dentro, você sente a sua centelha de vida se acender. E eu falei disso no vídeo anterior, certo? Quando eu falei dos Alpha Centauros. E aquele fogo da sua centelha é que limpa você de dentro para fora. Aí você passa a ser digno de estar ali. E toda vez que isso acontece, de você estar dentro de uma nave, olhando para o corpo planetário, e você sente estar trêmulo por dentro, é porque os criadores, na sua essência, que se chama fragmento, que se chama universo interno, e eu já expliquei isso diversas vezes, é que se torna você digno, faz com que você se torne digno, melhor dizendo, para que você entre nesse campo de energia. Então, o arcturiano, Arnetoliel, ele tinha mandado 2 emissários anos antes para observar quem seria e como eles fariam para que pudessem chegar aqui. Quando você olha para Arnetoliel, você vê um ser que tem mais de 5 metros de altura. Pegue uma trena na sua casa, marque num lugar bem alto 5 metros, 5 metros e meio, e você vai ter uma noção do tamanho de Arnetoliel. Então aqui, os antigos deuses, né, que não eram deuses coisa nenhuma e nunca foram, mas sim seres avançadíssimos tecnologicamente, e como a espécie humana era desprovida desse conhecimento, entendia que aquelas manifestações eram poderes divinos, não sabendo eles que eram tecnologia, eles desciam e subiam e faziam o que queria. Então Arnetoliel, como já expliquei, ele não poderia vir na forma física que ele tem. O que ele teve que fazer? Ele teve que ir a Grempec, o corpo dele foi desfragmentado, correto? A consciência dele foi preservada, o pó que se virou o corpo dele foi entregue a Arquetúrios. Na hora, o corpo humanoide dele foi refeito e ficou dormindo, esperando novamente o regresso da consciência. Uma partícula anexada ao corpo da consciência, né, ao corpo consciente de Arnetoliel, veio à Terra, certo? E nasceu naquela que conhecemos como Virgem Maria, que nada mais é do que uma arcturiana, porque quando ela deixou essa vida, lembrando que ela não gozou a morte, tá? Ela foi em vida, ela foi transladada como Enoque e como também Elias, e foi direto para o paraíso que se chama Arctúrios. Então, esses emissários, quando apareceram para ela, falaram do plano e ela aceitou. Então, Arnetoliel, ele teve que se esvaziar de toda a sua beleza, de toda a sua majestade, de toda a sua divindade, porque quando você alcança 100% da capacidade cerebral e quando você tem uma densidade e uma dimensão grande, você pode dominar tudo que você quiser. Correto? É aí que entra aquilo que chamamos de poderes mágicos. Correto? Você tem capacidade de mover uma rocha, seja ela do tamanho que for. Você tem capacidade, com a sua presença, deslocar a água do oceano. Entendeu? E isso somente para seres que estão acima da 5ª dimensão até a 1000ª dimensão. Então Arnetoliel, ele esvaziou-se da graça dos criadores, do seu pai e da sua mãe criadora, esvaziou-se da sua consciência primordial, esvaziou-se da sua essência, e o que ele fez? Ele nasceu com o formato físico entre 1,60 m a 1,80 m de altura, que era
o ser humano naquela época, como é nos dias da atualidade. E ali ele foi aceito, porém a consciência ativa dele não foi resetada com 7 anos de idade, porque ele é divino, né? Ele é um ser evoluído, quase da milésima dimensão e densidade, para vocês terem uma ideia. Então ali ele começou a ensinar os princípios da consciência, foi ensinando, e vocês já sabem da história, e eu não vou prolongar aqui. Então, quando você está com eles, como com essa maravilhosa civilização, né, de Onvi Leroptec, você entende todas essas coisas, porém as entende de um princípio maior. E você enxerga dentro de você que realmente vale a pena auto se valorizar. Se você olhar uma pessoa e você falar com a pessoa aquilo que elas reconhecem ou conhecem como sendo seu eu, a pessoa vai dizer que você é arrogante, que você é orgulhoso, que você não entende nada, correto? Mas isso são os princípios dos ensinamentos errados. Por quê? Porque você se valorizar é você provar realmente o amor que você tem por você. Você se valorizar não quer dizer que você está desfazendo do outro. Pelo contrário, você primeiro deve amar a você, se respeitar, para que assim você tenha um pouco de decência de fazer o bem para outra pessoa. Então, quando eu estive no sistema solar dessa civilização, que foi o dia que me foi dado esse presente de ir entre as estrelas novamente, eu estava naquele dia, me lembro, em meditação. Quando eu ouvi a voz de Agnachete, aquela voz linda, veio a mim e pediu para que eu me preparasse, como já disse para vocês, para esse encontro. E eu, como não sou bobo, mais que depressa me aprontei, animado. Eu me lembro que eu fui tomar meu banho, me arrumei com muita ansiedade brutal no coração, e quando, de repente, sentir toda a mobília do lugar onde eu estava perder a gravidade, foi quando logo fui levado para dentro da esfera. Certo? E quando eu dei por mim, eu estava vendo tudo de cima, e isso foi no ano de 2011, né? Eu estava vendo tudo de cima, quando acoplei na gigantesca nave e passei da esfera para dentro da nave, eu recebi as instruções de como seria a viagem. Fomos até a base lunar e de lá atravessamos o portal de 50 portas. E logo nessa dobra, chegamos a 6,4 milésimos de segundo ao sistema solar de Lerocali. Correto? Lá no sistema solar de Lerocali, quando chegamos, lá eu vi um sistema composto de um único Sol e 2 planetas. Um se chama Abrompe e tem 6 luas. O segundo, ele se chama Reda, J4, e tem 16 luas, para vocês terem uma ideia. Eu me lembro que quando eu vi toda a grandeza da criação, eu fiquei, como sempre, né, extasiado diante daqueles planetas gigantes, sendo que Reda J4 é o maior dos 2. Correto? Aí você me pergunta, Henrique, como é o planeta? É até bacana essa colocação, né, pessoal? Como é o planeta? Quando descemos na atmosfera de Reda J4, do alto, eu podia ver uma grande estrutura feita do que parecia ser pérola, ao princípio de quem vê quando está descendo.
E mais tarde me foi dito que era sardônia e não pérola. E essa sardônia, na época, dava a parecer um tipo de pedra negra, tá? E eu vi também a imensidão de todos os campos, lagos, que partia do verde claro ao roxo vivo, que é a tonalidade das folhas e flores dali, do que se diz respeito a toda a ambientação vegetal, tá? Eu lembro que eu vi também um grande oceano. E o mais incrível é que esse oceano, pessoal, ele emanava, como emana até nos dias de hoje, uma luz, né, que se erguia de uma superfície azulada, mas um azul que é fora do comum. E quando ainda estávamos descendo, eu pude ver a cidade, do qual eu estava indo com a Guinachete. Aí você me pergunta, como é a cidade, Henrique? Olha, pessoal, eu me lembro que quando chegamos em uma plataforma feita de jaspe, fomos recebidos por essa família, tá? Que é uma princesa belíssima, a meu ver, ainda que não seja para você com os detalhes que eu vou te dar. Então, lembrando, esse não é o nome, mas quando eu ouvi o nome, a pronúncia que se parecia a mais próxima ficaria assim: Lia Teracate. Aí eu até falo para você fazer de forma abreviada. Então coloca aí, tipo assim, Lia, espaço, TE, espaço, crate. Aí você vai pronunciar Lia Teracrate, tá? A fonética da pronúncia do nome deu a entender mais ou menos isso, tá? Mas não é esse o nome propriamente dito. Quero que vocês sempre entendam isso, tá? Algumas famílias estelares têm nomes muito, muito difíceis, até mesmo para mim ouvir a pronúncia, tá? Mas enfim. Quando fomos recebidos, né, por Lia Teracate, que é uma humanoide insectoide, como falei para vocês lá no início do vídeo, mais tarde eu soube que ela, né, como toda a família estelar ali, tirando o rei, porque o rei sempre está na milésima dimensão, correto? Que é o criador, o construtor da sua espécie em questão. Essa espécie, essa família, eles estão na 276ª dimensão ou densidade, certo? E eles chegam a 2,70 metros. E quando você olha para eles, o que você vê? Você vê um gafanhoto da sua cabeça aos seus pés. Então vai aí na internet, no Google mesmo, e coloca assim, gafanhoto. Aí você vai ver um gafanhoto, aí você imagina esse gafanhoto em pé. Agora você imagina que ele tem 2,70 metros de altura, certo? E o corpo deles são cobertos por uma armadura, do mesmo modo que um gafanhoto que existe aqui no nosso plano, que é esse inseto, né? E essa armadura, eu me lembro que é seguida, tá, de escamas. E todos ali são da mesma feição, tanto fêmea quanto os machos. Porém, as fêmeas, pessoal, elas são maiores que os machos. Os machos, eles chegam à idade adulta de 2,70 metros. As mulheres, as fêmeas, elas chegam a 3,40 metros. As fêmeas são maiores do que os machos. E o interessante é que quando eu converso com a Guinachete e entro em algumas questões, principalmente na questão da altura, ela me diz que a sincronia da perfeição é tanta que o rei
ou seja, o líder, o construtor, ele decide, aquilo é aplicado. Ou seja, eu sou um construtor da minha própria espécie, partindo do controle da essência do fragmento dos criadores. Aí eu falo assim, a minha criação ela vai chegar à altura de 9 metros de altura. Então, do nascimento à perfeição da idade madura, que acontece em questão de meses, até eles chegarem ao tamanho propício, instituído pelo construtor deles, que seria aí a sua liderança, é exato. Que nem no caso dessa nossa família insectoide com formato de gafanhoto. Os machos foram estabelecidos pelo construtor, que é o seu rei, o seu governador, que os machos tivessem ali só 2,70 metros e que as mulheres, as fêmeas, tivessem ali 3,40 metros. Não existe 3,41 metros para a fêmea, nem 3,39 metros. É exato, é perfeito, é uma coisa de uma sincronia tamanha que você não tem noção. E sabe o que mais me alegra, você que está me ouvindo? É que quando chegar o grande dia que você for, preste atenção, eu tenho certeza absoluta que você vai se lembrar de mim. Quando você estiver dentro da nave, preste atenção, e você olhar para o planeta, você vai falar assim, não é que aquele danado lá do Henrique tinha razão? Eu posso ir 10 vezes em Galamiak. Eu posso ir 1000 vezes na base lunar. Toda vez que eu saio da Terra e olho para ela e vejo ela ficando para trás, eu começo a chorar. Por quê? Porque o meu desejo, ainda que você não acredite, ou me critique por isso, mas também não me interessa, é tão somente de que você, que eu não conheço, não sei quem é, e de você que eu conheço e que tenho apreço por você, esteja ali comigo. Dá vontade assim de jogar assim várias naves e falar assim, vai lá e busca todo mundo, dê à humanidade somente uma única experiência. Quantas vezes eu, quando fui convidado para ir na federação e na confederação, junto com a Gnachete, Arnetoliel e Atilil, Zamaniel e Mereconoab, quantas vezes eu fui junto à Federação Interestelar e encontrei com Enki lá e Nana também, lembrando que eles não têm uma cadeira, tá, na federação, mas eles têm um lugar de prestígio entre a cooperação que eles trouxeram para a recodificação através da matriz que foi quebrada, e eu já falei disso, não vou falar aqui novamente, quem quiser lá ouve os vídeos. Quando eu estou ali e me é dado a oportunidade de falar, porque falar no meio deles é como se fosse assim, é como se fosse um nada mesmo. Por quê? Porque eles sabem o passado, o presente e o futuro. Mas mesmo assim eles têm a humildade e a humildade de querer saber a sua opinião. Imagina só, um terráqueo, né? Um alienígena de Eleap ali com eles, que estão na 1000ª dimensão, na 80ª dimensão também, e você vê que eles querem a sua opinião e você sabe que ali a sua opinião é uma pedra de grande valor para eles, porque eles querem ver a sua opinião, senão eles não estariam pedindo. Eu já falei tantas vezes, eu falei assim, poxa, dê à espécie humana somente uma única experiência antes da vinda triunfal. Mostre de forma massiva para a sociedade humana aquilo que do qual é a verdade. Faz com que frotas de 1 milhão, 2 milhões, nem que seja 1 bilhão de naves, passam para que toda a humanidade veja. Não precisam descer lá, não precisam nem bater papo com eles, só para eles verem. E depois deixe eles pensar o que eles querem para a vida deles. Aí entra aquilo que eu falei para você que está me ouvindo lá no começo do vídeo, não sei se você prestou atenção.
entra o livre-arbítrio, que é uma pedra preciosa, que é algo de grande valor. E é o livre-arbítrio dessa sociedade humana que aceitou as religiões, seja ela qual for, e aceitou as crenças, seja ela qual for, não me interessa, é que inibe a apresentação deles de uma forma massiva. Aí você fala assim, poxa, Henrique, então quer dizer então que eles não vão vir? Vão. Por quê? Porque se você olhar agora, 40%, melhor, 45% da sociedade humana do nosso planeta está desperta. Não existe mais otários, não existe mais pessoas coitadinhas, não. As pessoas conscientes, elas estão caladas, porque elas estão vendo aquilo que vai acontecer. E elas não falam porque às vezes não querem perder a amizade, não querem conflito no casamento, não querem problemas no trabalho, por isso elas não falam. E elas estão fazendo a coisa certa em não falar. Eu é que sou louco de estar aqui falando com vocês. Eu quero ser sempre esse louco, porque contribuir para que a sua consciência esteja aberta naquele dia que você poderá ver uma nave e dela descer a família estelar, a família construtora, e você olhar para o horizonte e achar que é o sol que está nascendo, e você olhar e ver que aquilo ali é a virtude e a essência do Criador e da Criadora, nesse dia você vai surtar de alegria. E quando você se culpar, essa mesma tipologia em forma de gafanhoto, que para muitos pode parecer feio, vai dizer para você assim, acalma o teu coração, porque a verdade, ela entrou na sua vida. Essa é a diferença, pessoal. É isso que eles querem para nós, eles querem que vocês sejam de mente livre e saudável, de consciência pura e plena. É isso que eles querem para vocês. Por isso eu vou voltar a repetir aqui aquilo que eu falei. Quando eu falei que queria contar a minha história, Arne Toliel, ele disse assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, então fale. Isso partiu de Agnachete, Atilio, da liderança, sabe, da federação. Olha, eu mencionei uma vez sobre o livro russo, tá? E lá fala sobre o concílio, preste atenção, dos cinco. Vamos colocar concílio para conselho. O conselho dos cinco. Carlos, aquilo é verdade? Sim, 100% verdade. Sabe onde está o concílio dos cinco? Na nossa lua. Sabe quem é a liderança da nossa lua? São a família construtora da milésima dimensão, que é o concílio dos cinco. Coloca no YouTube assim, o concílio dos cinco. Aí vai te indicar você ao canal chamado Fator Medo. Aí você vai ver várias matérias lá que são bacanérrima mesmo, tá? Para tirar um pouco de dúvida aí da sua cabeça. E você escute aquele cidadão narrar o livro russo dos alienígenas. Tudo ali é 100% verdade. Não é 99% nem 101%. É 100% verdade. Então vai ali no vídeo, Concílio dos Cinco. Me parece que o vídeo é 5 minutinhos. E fala do Concílio dos Cinco. E a introdução que ele dá
a narrativa do livro russo é tão bela, tão extraordinária, que você ouve e você fica com cara de boió. Blá. E as famílias ali mencionadas, tanto hostil como não hostil, que vocês, se tiverem interesse de ouvir, ouvirão, todas elas eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, tanto a família hostil como a família não hostil. Eu nunca falei isso para vocês. Então toda a narrativa ali daquele livro russo, ela é 100% verdadeira. Aí você vai sentir a pronúncia do nome das espécies, a pronúncia da constelação, e você vai sentir o seu universo pular dentro de você. Quer apostar para ver? Então veja. Então esse concílio dos 5, quando na federação eles estiveram em reunião e eu estava, eu disse isso. O concílio dos 5, eles não são responsáveis pelo planeta Terra. Não existe uma espécie alienígena que fala, essa Terra aqui é o que manda e acabou. Não existe. Todas as famílias construtoras estão de olho aqui, querendo que você tenha a mente aberta para aceitar aquilo que muitos chamam de improvável, tolice, mentira. Então, quando você olha ali os 5, o conselho dos 5 que estão na base lunar, eles estão ali. Hoje é à noite, olhe para a lua e fala assim, sou grato ao conselho dos 5, se você não vai chorar. E depois você deixa comentado lá no grupo, debaixo do vídeo que eu vou passar para lá agora há pouco. Você vai chorar, vai se emocionar. E não é emoçãozinha da carne não, tá? Você vai sentir. Porque nesse momento que eu estou falando, eu tenho certeza que o concílio dos 5 estão felizes por eu estar lembrando deles. E quando eu pedi aquilo que eu pedi, e hoje eu estou muito eufórico, não sei se você reparou isso, eu falo uma coisa, eu vou lá e falo outra, eu volto aqui, vou ali, porque como se encerrou a expansão de consciência, eu estou assim, ainda no íntimo de mim, preocupado. Por isso que eu estou tentando buscar aquilo que eu já falei ali, aquilo que eu tenho que falar hoje, aquilo que é para você ver daqui a pouco, amanhã. Não sei se você reparou isso nesses vídeos, nos últimos vídeos, né? Mas isso vai passar, porque é somente uma situação de preocupação que eu tenho em relação a nós que estamos aqui em Eleap. Mas enfim, ali com o concílio dos 5, eu olhei para eles e eu falei assim, por que não é feito isso? Aí eles me explicaram que é por causa do livre-arbítrio. Então, 45% da humanidade está desperta. Todos querem falar em audível voz, em alta voz e gritar. E eles não fazem isso porque eles não são corajosos não, ou deixaram de ser não é por isso não. É porque eles estão querendo ver aquilo que foi prometido na consciência deles. E eles sabem o que são. E muitos deles estão me ouvindo agora. Então, quando o concílio dos 5 falou comigo que naquele grande dia toda a humanidade verá, porque não haverá interferência governamental, nem interferência dos criadores, jamais. Mas os construtores, que são criaturas dos criadores, eles têm que respeitar aquilo que é livre-arbítrio. É por isso que existe o processo, é por isso que muitas pessoas são levadas para fora do planeta, é por isso que muitas pessoas aprendem e veem coisas lindas e grandiosas e quando vêm aqui para Eleap e narra são tidas como loucas. Existe uma pessoa na internet aí, eu vou até mencionar aqui o nome dele, porque está na internet, então não é segredo.
Ele se chama Antônio Alves. Então você coloca lá, a abdução de Antônio Alves. São 5 horas de vídeo. Vale a pena você assistir 1 hora por dia. Ou se você estiver animado, ouvir o dia inteiro. Aquele homem ali, gente, não é enaltecendo ele aqui não. Mas eu vou falar para você, o Antônio Alves, ele é 100% verdadeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer aqueles alienígenas do qual ele menciona. Um que se chama Riaus e outro que se chama Clovis. São reais, físicos, de carne e osso. Uma certa vez, uma pessoa de um determinado canal tocou esse assunto e eu dei de bobo que não entendia, que nem sabia quem era, mas sabia. Certo? Sabia sim. Mas aí eu fiz de João sem braço, né? Porque a gente tem que ser bobo no meio de quem é esperto. Nunca seja esperto no meio de quem é esperto. Seja sempre bobo. Que aí você vai aprender muita coisa e ver muitas coisas erradas também. Aí você aprende a viver. Então, procure aí na internet o Concílio dos Cinco e nesse mesmo canal Fator Medo, ouça todos os vídeos acerca do livro russo e vocês vão ver que maravilha. E ouçam lá o relato do Antônio Alves, que é entrevistado por um rapaz, que agora eu não me lembro o nome dele, mas faz uma boa entrevista, e vocês vão ver a magia da simplicidade daquele homem, e você vai ver os detalhes que ele dá. Certo? Não vou mencionar aqui o planeta da família estelar do Antônio Alves, porque eu vou deixar para vocês encontrar nas palavras do Antônio Alves aquilo que é uma pedra de grande valor e está aí na internet. Só que ninguém dá importância. O que se faz é criticar. Mas enfim, voltando aqui ao raciocínio, que eu estou muito agitado. Henrique, como são as naves deles? Dessa família que tem a forma física de um gafanhoto. Eu me lembro que depois que a Gnachete me apresentou essa família estelar, e eu, sem medo e sem preconceito, fui levado por Lia Teracrate a conhecer as instalações, tá, que vão das cidades até seus megas laboratórios. Eu me lembro que neste passeio, e conhecendo tudo sobre essa família estelar, pude então ver naquele dia os seus meios de transporte, que são máquinas, ou seja, naves, no formato de diamante lapidado. E isso, pessoal, esse não é o único meio de transporte que existe para eles. Também existe portais, que são portais Richer, que são compostos de 13 arcos dentro de si, que, projetado, acionado, forma-se um vórtice de energia, dando a eles total mobilidade entre as dimensões. Ali, conhecendo essa família estelar, me foi dito que eles colonizam 3 outros planetas. O líder, ou seja, o construtor ali, novamente eu vou falar para vocês, o nome não é esse, somente uma alusão. Ele se chama Lori Valepeter Erk. Lori Valepeter Lori, correto? Que é a liderança, o construtor dessa família, que foi dado como missão pelos criadores. Ali, pessoal, eu conheci toda a estrutura da cidade, que é desenhada em um formato arquitetônico paradisíaco.
Toda a cidade ela é feita de pedras que assemelha o granito, junto com a sardônia. Ali, os arcos, é você imaginar um arco de 10 centímetros de circunferência, depois um 9, um de 9 centímetros, depois um de 7, um de 6, um de 5, e você abre eles, cada um por um lado, vai formar um globo, e vai formar um arco dentro de um outro arco, correto? Só que esses arcos são maiores, mas se você tiver interesse de fazer isso, faça isso com arame aí na sua casa. Pega um arame, certo? Vai em um lugar arredondado, cerca o arame, cria esses arcos de arame, e você vai fazendo um arame dentro do outro, você vai ver uma bola dentro de outra bola, que é um arco dentro de arco. Se você conseguir fundir os 13 arcos, você vai ter mais ou menos uma alusão daquilo que eu falei. E quando eles se movem dentro deles mesmos, passando de um para o outro, forma-se esse vórtice que cria esses portais, que propicia eles se locomover no planeta, dentro do seu próprio sistema solar, como também nos outros 3 planetas que do qual esta família estelar coloniza. Então ali, com eles, certo? Me foi dado a conhecer seus laboratórios de grande estrutura tecnológica, como também me foi dado a conhecer as suas naves em forma de diamante lapidado, como também me foi dado a conhecer suas praças, seus lagos, seus mares, e onde habita, certo? A sua liderança, que é o seu construtor, o construtor daquela espécie, daquela família estelar. Dali, eu voltei para Eleap com a Gnachete, passamos algumas horas juntos, onde ela esclarecia as minhas dúvidas acerca de tudo aquilo que eu vi, principalmente acerca do tamanho das naves, do tamanho do complexo estrutural da cidade e da história daquela família estelar, que entrou na Grande Guerra a partir da segunda até a quarta. Essa família não teve participação na primeira Grande Guerra. Ela se iniciou a sua participação na segunda, na terceira e na quarta última Grande Guerra. Ali eu aprendi, de forma resumida, tudo aquilo que eu narro aqui para vocês. Aprendi a ser uma pessoa melhor, aprendi a ouvir calado, aprendi a falar na hora certa e aprendi tudo de forma resumida o que Gnachete, Arnetoliel, Atilil, Mereconoab, Acá, Zamaniel me ensinou de forma pessoal. Toda vez que você sai daqui e vai para um corpo planetário, ou entre as estrelas, seja em um sol, seja em uma base lunar, seja em uma cidade intraterrena, sempre eles vão te dizer os mesmos princípios. Tenha uma consciência plena e uma consciência pura. Busque a autovalorização de si mesmo, reconhecendo seus erros, se ajeitando consigo mesmo e desejando o bem para outra pessoa, sem mesmo a necessidade de conhecer. Então esse é o princípio do ensinamento das nossas famílias construtoras, partindo do ensinamento que foi dado a eles, do Criador Pai e da Criadora Mãe. Bom, espero que vocês tenham entendido, porque eu fiquei aqui pulando de galho em galho. Deixo para que vocês imaginem aquilo que eu falei dentro da consciência de cada um. E aqui me despeço de você com muita gratidão por você novamente ter permitido que eu chegasse aí
na sua casa e permitido que eu pudesse ser ouvido por você. Tá bom? Um beijo enorme no teu coração, seja você homem, mulher, seja sua sexualidade homo ou heterossexual. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.